Olá, mulheres empoderadas. Nós estamos lendo o livro Sem Rivais, da autora Lisa Bevere, da editora Chara. Nós estamos no capítulo 8, áudio 34. Extraindo do nosso poço. Existe um poço bastante real dentro de cada um de nós. É a nossa alma, o lugar de onde extraímos. Jeremias a chama de cisterna. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias 2, versículo 13. Os poços da nossa alma podem variar de muito raso a muito profundo. O nível da água pode subir ou descer de acordo com nossa capacidade. Não importa o quão profundo um poço é, se a cisterna está rachada, ela não irá segurar água. Com o tempo, um poço pode ser aprofundado e também fortalecido e reforçado. Como um poço, nossa alma é um vaso ou um recipiente. Nela, mantemos nossos desejos mais profundos, medos e anseios. Às vezes, a água do poço da minha alma parece estagnada. Outras, posso sentir seu fluir, mas a água está sempre lá. Esteja o poço vazio, meio cheio ou transbordante. Nos tempos antigos, os inimigos enchiam os poços das cidades atacadas com entulhos, porque entendiam que a água era a fonte de vida. Os períodos difíceis na vida podem fazer o mesmo. Quando sentimos que nosso poço está sobrecarregado, podemos abri-lo ao permitir que as dores e os anseios mais profundos da nossa alma encontrem sua voz. Quando eu me sinto lamacenta, turva e possivelmente desagradável, às vezes tudo o que é preciso é uma música para abrir meu poço e refrescar minha alma. Dar risada e passar tempo com a família e amigos em Cristo enchem a cisterna. Ler a palavra, manter um diário e orar me refrigeram, como uma bebida fresca direto da fonte em um dia quente. Mulheres com um passado. Todas nós temos um passado. Alguns são mais visivelmente coloridos do que outros. Algumas de nós têm um bom passado, outras têm um passado horrível. Realmente não importa se seu passado foi cruel ou gentil para você. O maior perigo está em tentar viver no que já passou. Não fomos criadas para viver à sombra da glória ou da vergonha. Fomos criadas para viver à luz do agora, enquanto olhamos para um futuro de esplendor. Esse é o caminho do justo. Aprendi que a natureza humana tem a tendência de olhar para trás e conversar sobre o passado, enquanto Deus está olhando para frente e declarando o futuro. É bom ouvir as histórias das pessoas, mas para avançar é mais importante conhecermos os sonhos delas. Como eu viajo e prego, tenho tido o privilégio de declarar esperança a milhares de mulheres. Desejo que você tente imaginar a luz do entendimento iluminando o rosto delas enquanto eu declaro com confiança. Os ataques em sua vida têm muito mais a ver com quem você pode ser no futuro do que quem você foi no passado. De repente, elas percebem que sua história não acabou. Elas percebem que existe alguma coisa estratégica sobre a vida delas e que o inimigo as colocou como alvo de maneira metódica e intencional. Naquele momento, elas perceberam algo que eu preciso que você também saiba. Nunca tem a ver com o seu passado. Sempre tem a ver com o seu futuro. Sim, existem consequências para as nossas escolhas, é fato. Mas não importa onde você vá, Deus já foi adiante de você e abriu um caminho onde não precisa haver nenhum. Você olha para trás e imagina que suas ações tenham fechado a única porta que você poderia ter. Adivinhe, isso é uma mentira. Sim, aquela porta está fechada, mas se você der a volta, vai encontrar outra porta esperando por você. Pode parecer diferente, pode até parecer mais difícil, mas se você trabalhar junto com Deus, Ele sempre a levará aonde você precisa estar.
Ele sempre dará a você as ferramentas de que precisa para criar um poço fundo e reforçado de onde possa extrair sua força. O problema é que muitas de nós se sentam próximas a um poço dos desejos rachado e raso, chorando, e dizemos: queria não ter feito isso, eu estraguei tudo. Impossível! Você, minha linda amiga, não é tão poderosa assim. Ser uma mulher com um passado não significa que você não possa ter um futuro. Ser uma mulher com um passado não dá às pessoas o direito de controlar seu futuro. Somente Deus tem o controle do seu futuro. Santo Agostinho nos dá um bom conselho sobre como começar a aprofundar nossos poços. Você quer subir? Comece descendo. Você planeja uma torre que ultrapassa as nuvens? Edifique primeiro a base da humildade. Jesus anseia se encontrar conosco em nossos momentos de queda, e não uma vez só, mas muitas vezes. Com muita frequência, entendemos a necessidade de encontrá-lo naquele momento inicial da salvação e achamos que, a partir daí, ele nos deixou sozinhas na construção. Nada poderia estar tão longe da verdade. Primeiro, o encontramos como Senhor da salvação e depois, repetidamente, com humildade, como aquele que restaura nossa alma e remenda as cisternas do nosso coração. Afogando-se no raso. Quando eu estava em treinamento para ser salva-vidas, aprendi que a cada ano a maioria das pessoas se afogava dentro da área considerada segura. Os 3 grupos de maior risco são os muitos novos, abaixo de 5 anos de idade, os jovens imprudentes, pessoas com idade entre 20 e 22 anos, e os mais velhos, acima de 60. De modo interessante, quase a metade das vítimas de afogamento morre dentro da área de segurança. Eles entram em pânico e fracassam antes de saber como usar o que está ao redor em seu favor. Essa é a principal razão por que uma porcentagem de pessoas se afoga com 1,5 metro ou menos de água. Se estivessem consciência, colocariam os pés para baixo e ficariam de pé até que a ajuda chegasse. Poderiam usar o fundo para subir, ou poderiam até caminhar para fora da água, para um lugar seguro. Nem sempre é a profundidade que mata. O inesperado acontece quando se entra em pânico. Já os irresponsáveis não respeitam a água e se acham invencíveis. Então, que não sejamos uma geração de mulheres que se afogam no raso. Vamos permitir que o Espírito Santo cave profundamente em nós. Vivendo bem. Quando esta vida terrena terminar, todas nós esperamos ouvir: muito bem. A palavra bem descreve a maneira como fazemos, seja o que for que somos chamadas para fazer. Não existe algo como feito perfeitamente no esquema da vida ou do amor humano. Só existem pessoas imperfeitas indo bem. A palavra bem é um presente para cada um de nós. É uma palavra que significa saudável e sã. Ela descreve pessoas que falham e caem, mas que todas as vezes se levantam. Devemos nos levantar sempre que cairmos. Essa é a postura que precisamos adotar se quisermos desenvolver uma profundidade que irá nos sustentar. Veja como a versão da Bíblia Passion Translation traduz Provérbios 24:16. Porque os que amam a Deus sofrerão adversidades e tropeçarão 7 vezes, mas continuarão a se levantar várias vezes. Uma tradução nossa. A adversidade é a universidade da vida. O custo de cada aula pode ser medido pelo que é requerido de você para se levantar apenas mais uma vez. Levantar-se, olhar-se no espelho e admitir que estragou tudo pode ser difícil e até custoso, mas para o perverso o tombo é fatal. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Provérbios 24, versículo 16. Eu me lembro de observar a vida de 2 líderes brilhantes e talentosos que tropeçaram e caíram de modo semelhante.
e ainda assim reagiram de maneiras muito diferentes ao processo de restauração. Um dos pastores se submeteu ao plano que sua equipe e a equipe de restauração estabeleceram para ele. Esse plano exigia muito do líder, de sua esposa e de sua família. Eles abandonaram tudo e se mudaram da cidade, onde estavam rodeados de amigos e onde viveram por tanto tempo, deixando para trás a igreja que plantaram. Eles se uniram a uma nova família que os ajudaria a navegar pelo processo de cura. Afastaram-se de tudo o que conheciam, crendo que essa abordagem seria a melhor maneira de todos serem curados. Tenho certeza de que houve vezes em que eles pensaram que o que eles pediram para fazer era difícil demais ou injusto. Sei que eles foram feridos pelo desprezo daqueles que consideravam como amigos. Quando as pessoas estão envolvidas, sempre há margem para erro. Mas eles mantiveram um coração livre da ofensa e escolheram viver cada dia olhando para frente, em vez de para trás. John compartilhou uma refeição com esse líder quando ele estava em sua época de descanso, serviço, aprendizagem e cura. O tempo passou, eles continuaram avançando. Esse casal é saudável, o casamento deles é santo e seus filhos estão florescendo. Eles estão intimamente ligados à organização da implantação de uma igreja nos Estados Unidos. Essa conexão lhes dá espaço para compartilhar abertamente suas lições de vida, ajudar na cura de outros líderes e prevenir que outros líderes caiam no mesmo caminho que eles caíram. Eu já os amava antes, mas meu respeito por eles aumentou. Sou muito grata por eles não terem ficado prostrados. Eles se levantam diversas vezes. É difícil, mas eles permanecem no caminho. O outro líder e sua esposa seguiram uma abordagem totalmente diferente. Eu lembro que bem no início, John teve uma conversa por mensagem de texto com esse líder. Nela, John o encorajava a não importasse o que poderia acontecer, permanecer no caminho. Ele concordou, mas a adversidade chegou e ele não permaneceu. Eles decidiram sair do processo. Acharam que o que os seus líderes pediram não fazia sentido e que eles foram tratados de modo injusto. O que poderia até ser verdade de algum modo, só Jesus sabe. A tragédia é que a ofensa deles os atraiu de volta ao que eles já tinham enfrentado. Eles se tornaram especialistas em tratar as pessoas da maneira como haviam sido tratados, ou, melhor dizendo, maltratados. Infelizmente, perdemos o benefício do que eles poderiam ter aprendido com a jornada. A segunda maneira como uma queda tira você do caminho é quando você escolhe ver seu tombo como uma sentença da vida em vez de uma lição de vida. O fato de você ter falhado não faz de você um fracassado. Se você está viva, você irá encontrar circunstâncias adversas. Não pense que algumas pessoas estão isentas disso. Algumas pessoas simplesmente carregam o desgaste da dificuldade com mais graça do que outras. Já vi bastante para saber que não há como evitar. As pessoas irão feri-la e desapontá-la. Algumas fazem de propósito, outras farão inocentemente. A vida irá ferir ou, no mínimo, ser inconveniente para você. As adversidades acontecem para todos em algum ponto da vida, em algum nível. Aqui está uma bela verdade. Houve muitas coisas que na época eram tão dolorosas que pensei nunca ser capaz de esquecê-las. E ainda assim, muitas delas são coisas de que me lembro muito pouco. Por quê? Porque me levantei e continuei caminhando. Enquanto eu caminhei, novas adversidades se apresentaram para mim. Tanta água se passou embaixo da minha ponte que todas as coisas que pensei nunca ser capaz de passar por cima nos meus 30 anos me proporcionaram um mestrado em vida nos meus 50 anos. Cada um de nossos tropeços é outra chance de aprender. Começamos a reconhecer obstáculos e perigos. Certificamo-nos de que nossos cadarços estão amarrados.
Lemos a palavra para que o caminho diante de nós seja iluminado. Todas as vezes que nos levantamos, nossa capacidade aumenta. Nossos poços se aprofundam, trazendo mais espaço para as águas vivas do Espírito Santo. Um final fiel. Agora vamos olhar para a palavra poço. Um poço fala de uma fonte de água com uma nascente. Quando esvaziamos nossa vida e nos fortalecemos da fonte de água viva, nos tornamos uma fonte de refrigério para outros. Poços profundos de água viva sabem que sua fonte é inesgotável. Então, quando as pessoas olham para nós, elas não veem um monte de moedas espalhadas na água rasa, mas sim a insondável fidelidade de Deus. O muito bem que ouvimos tem a ver com conclusão. A Bíblia é repleta de histórias e palavras sobre terminar bem ou mal. Noé, um homem cujo grande projeto de construção da arca levou anos para ser concluído. Tem também Sansão, que apesar do erro colossal, concluiu sua vida em um show espetacular de força divina. Temos Pedro, que negou a Cristo, e Paulo, que perseguiu a Cristo e pavimentou o caminho para o poder dos seus ministérios. Em contraste, existe o homem que começou sua construção sem primeiro considerar os custos. Ele começou bem, mas depois foi escarnecido por não terminar. Lucas 14, versículos 27 a 29. Há também um servo que recebeu um talento e decidiu enterrá-lo até seu mestre retornar. As moedas não crescem no chão, então, quando ele a desenterrou, tudo o que tinha era aquilo que plantou. Terminar exatamente como começou, deu a ele o rótulo de mal em um lugar do lado de fora, olhando para dentro. Mateus 25, versículo de 14 a 30. O que todas essas histórias nos dizem é que, definitivamente, o que importa não é o seu passado, mas a sua corrida. A obediência persistente, fiel e firme sempre vencerá as explosões casuais e inconsistentes de atividade e entusiasmo. E se tropeçarmos ao longo do caminho, e mesmo se cairmos, levantarmos e seguirmos na direção correta, Deus nos levará para casa. Seguir bem a nossa jornada na vida requer que cavemos profundo e reforcemos os poços. Isso exige um comprometimento para concluir o que começamos fielmente. Qualquer um que pode criar um poço dos desejos, mas queremos cavar poços profundos, cisternas de vida que são reforçadas com a palavra de Deus e renovadas com as fontes de refrigério do Espírito. É nesse momento que a grande recompensa de Deus, uma vida e uma promessa sem rivais, acontece. Faça essas perguntas. Número 1. Quais são as áreas que Deus está atualmente escavando em sua vida? Número 2. Como você descreveria uma mulher que é um poço fundo? Número 3. É possível ser espiritual sem ser bíblica? Número 4. O que enche o poço da sua alma? O que esvazia? Número 5. Como você pode ser mais intencional quanto a cuidar do seu poço?